Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo assim, tipo de bate-papo. Lembra uma tag que tinha há muito tempo, tag 50 fatos sobre mim? Eu até já fiz um vídeo desse aqui sobre isso, mas assim, tem quase 4 anos no canal, ele nem tá aqui mais, eu já privei ele assim. Mas aí eu tava revendo e peguei algumas coisas de lá, desse vídeo, que ainda são verdadeiras, né? Ainda são realmente fatos, ainda sou eu. E aí, enfim, concentrei e tirei assim da lista, né? Alguns que não faziam mais sentido. E anotei aqui nesse caderninho e aí, enfim, vou falando aqui com vocês nesse vídeo, né? Ou mostrando também o que fizer sentido, dependendo do fato. Só que na verdade não foram 50 fatos que assim, contemplou, né? No fim das contas foram 39. Mas, enfim, então vamos começar. Meu nome, então, né? Porque meu nome não é o nome do canal, né? A maioria dos canais das pessoas são o nome próprio. O meu, no caso, é Glaciane, né? Nem todo mundo sabe, às vezes umas pessoas ou outras perguntam assim no comentário e eu respondo, mas não é questão de segredo nem nada. Foi só porque o canal ficou com outro nome mesmo. E aí, atualmente, eu tenho 29 anos. Eu nasci em 95, né? Maio de 95. E eu sou filha única. No caso, eu ainda moro com os meus pais, né? Atualmente. Então, mora nós três. E o quarto fato, deixa eu ver, pra eu relembrar aqui. O quarto fato é a questão do que eu sou formada, né? Eu sou formada em estatística, graduação em estatística, e o meu mestrado também foi na mesma área de estatística, né? Então, a graduação eu comecei final de 2013, aí fui até 2017 e o mestrado foi até final de 2019, assim, fevereiro de 2020 eu já tava com o diploma assim na mão, sabe, do mestrado. Aí que eu coloquei aqui. Ah, é, de fato 6. Enfim, né, eu coloquei aqui coisas que às vezes nem são relevantes assim, né, mas é porque é o que tem pra falar, que vem na cabeça. No 6 eu coloquei que eu tenho uma mancha na perna, ó. Não sei se vai dar pra ver. Isso aqui é de nascença, ó. E isso aqui, ela vai... Dá pra ver que são cores, assim, roxo com vermelho, né? Aí, como se diz, dependendo do frio fica mais roxo e dependendo se tá calor fica vermelho. Então, sabe, não... Só vai pegando, assim, partes específicas, ó. Então, essa perna aqui é que tem mais... Mas geralmente ela fica mais assim aqui mesmo na perna e não na coxa. E essa perna aqui, deixa eu ver, tem menos comparado com a outra, ó. Mas isso aqui, assim, não é questão de doença nem nada. Eu já fui no médico, né? E aí falou, tem um nome específico e que, assim, pouquíssimas pessoas têm. Mas é uma coisa mais mesmo... Ai, esqueci como é que fala. Tipo assim, de aparência, sabe? Não tem a ver de coisa assim grave que aconteceria, não. Então, é isso. 7. Coloquei que meu maior hobby é ler livros. E continua sendo, desde a época lá, né, que eu fiz esse primeiro vídeo. Só que a maioria dos livros que eu gosto de ler, né, até mostrar aqui. Esse aqui eu ainda não li tudo. Esse aqui, na época que eu falei que eu comprei, foi mais por decoração. A maioria dos livros mesmo que eu gosto de ler é de romance e de romance policial que chama, né? Que são os livros, assim, da Agatha Christie, sabe? Que tem um mistério por trás, aconteceu um assassinato e aí tem que descobrir quem foi que matou e tal. Tanto é que da Agatha Christie eu já li todos os livros, mas eu tenho outras autoras também que eu gosto bastante, mas geralmente eu leio mais no Kindle, sabe? É o que eu mais tenho mesmo. Esse aqui é porque eu ganhei, ou aquele ali é porque eu comprei por decoração, mas na vida real, o que eu mais leio mesmo é no Kindle, é PDF, esse tipo de coisa. E aí eu coloquei aqui, número 8. Número 8 no sentido de conforme eu já li muitos livros, eu sempre deixo anotado, né,
Eu tenho, assim, um caderninho onde eu vou escrevendo toda vez que eu leio um livro, eu coloco o título, né, o nome do autor e o número da frente. Então, ao todo, até o momento, eu já li 291 livros. E aí, eu faço a mesma coisa com série também, ó, igual aqui, cadê? Número 9, né, que o meu hobby é, além de ler, também é ver séries e coisas no YouTube, sabe? Então, do mesmo jeito que eu gosto de mexer assim, quer dizer, que eu gosto de ler livro, que eu anoto, eu faço a mesma coisa com série. Então, a série também, quando eu assisto, e depois que eu já terminei de ver a temporada toda mesmo, eu já anoto. Então, no momento foram 118 séries que eu já li. E o YouTube, do mesmo jeito que eu coloco aqui vídeo pra vocês, é o que eu gosto de ver também no YouTube, sabe? Eu gosto de ver coisas de coleções, gosto de ver organização, gosto de ver o vlog, né? A vida da pessoa, assim. Enfim, já tem as pessoas específicas que eu assisto e é algo que eu vejo mesmo todo dia. Todo dia eu entro no YouTube e assisto alguma coisinha. Ah, e outra coisa também que eu coloquei aqui, que aí é o fato 10. Eu coloquei que eu não gosto que me indiquem as coisas, que aí às vezes poderia ser até hipocrisia, né? Porque às vezes, né, eu faço vídeo, indico pra vocês alguma coisa, mas quando eu coloquei ali que eu não gosto que indique, é mais no sentido de série e de livro, sabe? Sei lá, porque dá a impressão que quando a pessoa fica falando muito pra mim, meio que eu sou obrigada a ver aquilo, sabe? Porque ela comentou, já contou tudo, aí ela espera que eu fale aquilo com ela. Mas às vezes não é meu estilo, Então eu gosto de eu sozinha e descobrir qual série, qual livro eu vou ler, sabe? Eu tenho isso. Aí, número 11, eu coloquei que eu dirijo tem 10 anos, né? Porque eu comecei a tirar a carteira de motorista de 18 para 19, né? Aí com 19 mesmo eu peguei a carteira e hoje, como eu tô com 29, então já dirijo há 10 anos. E o fato 12, que uma das melhores coisas, assim, que eu considero pra mim, até de orgulho mesmo, é de saber dirigir, sabe? De ter o carro e poder dirigir. Eu não faço grandes coisas, né? Não dirijo de um estado pro outro, mas as poucas coisas que eu faço, eu gosto e me sinto bem. Aí eu coloquei o número 13, uma das maiores, quer dizer, as músicas assim que eu gosto, né? Porque tem gente que é eclética, que gosta de gosto um pouco de forró, gosto por sertanejo, isso aqui, mas não, eu já tenho os específicos que eu gosto, que é dos anos 80 e dos anos 90. Então, é isso aí que eu gosto. Inclusive, até tem uma playlist, assim, com as que eu mais gosto, só que uma playlist privada, né? Qualquer coisa eu deixo aqui o link, né, pra quem se interessar, dar uma olhadinha pra ver qual que é o que eu gosto mesmo. E aí, número 14, eu só andei uma vez de avião, a maioria das viagens assim que eu faço, que não é também muito, né? Mas ou é ônibus ou é de carro mesmo. Eu só andei de avião uma única vez, que foi, acho que foi 2019, foi para um evento, né, da época da faculdade. Aí tive que apresentar um pôster e foi lá em Cuiabá. Então só andei uma vez, né, e de volta. E aí eu coloquei o 15, que acho que tá relacionado com as coisas que eu já comentei acima, que é que eu sou caseira e gosto muito de ficar em casa. Tipo, pra mim é tão... Aí eu não sei se tá relacionado com ser filho único ou não, né? Mas pra mim é como se diz, se eu até torço mesmo pra ficar sozinha, sabe, às vezes. Tipo, digo sem ninguém, sem pai, nem mãe, tipo, esperar ele sair e ficar sozinha vendo minhas coisas, sabe? Pra mim é natural, não tem problema. Já tem gente que não gosta, né? Quer dizer, se sente solitária demais. Mas pra mim, não. Aí, 16, eu coloquei que eu mesma gosto de fazer... Eu faço minha unha, meu cabelo, ó. Tenho tudo aqui certinho, as coisas de unha. Mas eu falo assim, fazer a unha...
É mais no sentido de realmente lixar, tirar a cutícula, assim, que eu prefiro, né, de cortar. Mas a unha da mão mesmo tá sempre só com a base, sabe? Que geralmente é isso que eu gosto. E no pé, hoje mesmo ele não tá arrumado nem nada. Mas assim, de todas as coisas, o que eu mais vou na manicure fazer mesmo é o pé. Mas geralmente eu vou assim, nos 2 e 2 meses, sabe? Só pra não encravar nem nada. Mas agora no sentido de fazer a sobrancelha, de arrumar o cabelo mesmo no dia a dia, sabe? Fazer hidratação, passar os produtos, arrumar, fazendo escova, isso aí sou eu sozinha que faço há muito tempo já, sabe? Nem sei, Nossa, mesmo na época da escola, mesmo antes da faculdade, era eu que fazia. Então, eu mesmo faço as coisas pra mim. Aí eu coloquei o 17, que eu sou bem organizada e apegada às minhas coisas, né? Aí, muita gente também aqui no canal já comentou isso, né? E eu também acho, eu considero isso um elogio, né? Ser organizada. Eu gosto de deixar tudo do meu jeito, tudo separado por cor, estilo. Enfim, sabe? Tô sempre tirando pó das minhas coisinhas pra não ficar nada assim sujo. Eu já guardo também limpo, né? Cheirando bem também, como se diz. Mas nesse estilo mesmo, e aí também contemplado ali no mesmo tópico que eu disse que eu sou apegada às minhas coisas, né? Aí eu não sei também se tá relacionado com ser filha única ou não, mas até também no sentido das amigas que eu tenho morar tudo longe, então eu não sou muito de emprestar minhas coisas, sei lá, vem alguém aqui em casa e eu falo, pode pegar, depois você devolve. Isso aí nunca aconteceu. Ninguém pega minhas coisas, igual eu falei, até porque as amigas que eu tenho moram tudo em outro estado, então nem tem como ser uma coisa que pega assim, né? Mas deixei relacionado tudo nesse mesmo tópico. É difícil, assim, eu emprestar as coisas e ao mesmo tempo também de pedir emprestado, sabe? Eu mesmo já tenho as minhas. Aí eu coloquei aqui 18, que eu já fiz luz no cabelo. Eu fiz, acho que quando eu tinha 13 anos, alguma coisa assim, já fiz luz e meu cabelo, atualmente, ele é natural, né? Desde aquela época mesmo, igual aqui. Aqui tem umas fotos minha com uma amiga minha, né? Essa aqui é minha mãe. Aí, nessa época aqui mesmo, eu tinha feito luzes. Mas quando eu cheguei, nessa época aqui, quando eu cheguei na escola, por exemplo, vamos supor que eu fiz no sábado. Quando eu cheguei na escola segunda, ninguém nem notou. Ninguém parou assim pra falar, nossa, você mudou o cabelo. Ficou tudo normal. Então foi uma coisa bem básica, assim. E que depois daquela época que eu tinha 13 anos, nunca mais fiz nada e o cabelo ficou natural mesmo desde então. Aí eu coloquei aqui 19, eu já quebrei o dente e o braço, mas isso era quando eu era bem novinha mesmo. Então meu dente até hoje, o dente da frente mesmo, ele é cortado assim na metade, aí o dentista lá na época remendou ele. E tá o mesmo remendo até hoje. E o braço eu quebrei, acho que foi o direito. Nossa, agora eu não lembro se foi o direito ou o esquerdo, mas fiquei com a faixa também, mas isso, sei lá, deve ter quase 20 anos já. Aí eu coloquei que o número 20. Eu nunca fui em show e nem em nenhuma balada, sabe? Não que eu tô falando se é certo ou errado, é uma questão mesmo, igual eu falei, né? Que eu sou caseira, então todas as coisas que eu gosto de fazer envolve ficar em casa. Eu gosto de assistir, então eu assisto em casa quietinha, no sofá. Isso pra mim, sabe, não tem coisa melhor. Então, quando tem algum show, alguma coisa assim, pra mim, agora, até porque tá relacionado com o que eu falei, né? Que eu gosto das músicas específicas. Então, muita da gente que eu gosto até já morreu. Então, não. Quando tem essas coisas assim de show, já não faz sentido pra mim. Eu nunca nem fui, nunca me interessei e não sinto falta. Aí, número 21. Eu já tomei Roacutan. Isso na época da. Como que fala? Na época da faculdade.
Não era nem no sentido de ter muita espinha. Eu tinha umas 5, assim, quando eu fui procurar o dermatologista. Mas a questão, quando eu fui procurar, é que surgia espinha e na hora que ela saía, tipo, ela saía, mas ficava mancha. Aí eu falei, não, isso tá errado. Senão vai ter uma hora que vai ficar parecendo catapora, né? Se ficar com mancha sempre. Aí, desde o início que eu percebi isso, eu já fui procurar. Aí, na época, ele me indicou pra tomar. E eu tomei por uns 8 meses e ficou bem. Então, acho que isso eu tinha uns 21 anos, assim. Coloquei 22 aqui, que eu sou pontual. É uma coisa que eu tinha colocado lá no outro vídeo também. Mas isso é uma coisa que se espera de todo mundo, né? Mas tem gente que não é. Igual tem amiga minha, que às vezes a gente marca uma coisa e só vai aparecer 2 horas depois, sabe? Ou, sei lá, nem faz questão de avisar. Eu não, eu já marco certinho se aquilo é aquilo. Às vezes eu apareço até antes, sabe? Eu fico com aquilo na cabeça, que tá marcado tal hora. Isso pra tudo, pra trabalho. Eu sou certinha, tanto pra chegar quanto na hora de sair. Coloquei aqui 23, que eu não gosto de ver filme e nem de ler livro repetido. Tem gente que, por exemplo, assim, meu filme favorito é tal coisa, eu gosto de ver sempre. Eu não, se eu já vi uma vez, pra mim, já tá visto, sabe? Porque, tipo, eu já gastei o tempo vendo aquele ali, já me senti bem. Se eu for pra ver de novo, já não vai ter a mesma graça, porque eu já sei, por exemplo, no final tal pessoa morre, ou o mistério é esse. Então, pra mim já não faz sentido, porque meio que eu tô perdendo tempo de novo por uma coisa que nem é novidade mais, já nem vai ter a mesma graça. Aí coloquei no 24, que eu já usei aparelho de dente, né? 2 vezes. O primeiro acho que eu usei quando eu tinha 14 anos, eu coloquei. Aí eu usei por 2 anos. Aí depois agora, acho que quando eu tinha 26... quando eu tinha 26 eu coloquei de novo. Mas por causa da parte de baixo, assim, do dente, porque uns 2 voltaram a entortar, mas aí, né, ninguém vai colocar só naqueles 2 específicos, aí teve que colocar em tudo de novo. Aí eu usei por mais 1 ano e pouco, e já tirei também, acho que eu já tirei, já tem 1 ano e meio que eu tirei. O que mais? Aí eu coloquei aqui no 25, que eu sempre fui boa aluna e uma filha obediente. Sabe, nunca dei trabalho, assim, pros meus pais de, se eu vou sair e saio, assim, no aviso e, pô, fica me procurando. Nunca, ao contrário, até hoje, mesmo tendo a idade que eu tenho, é tudo avisado, é tudo conversado, chego em casa cedo, não tem... Nossa, é difícil eu chegar às 10 da noite, as coisas tudo assim antes. E no sentido da escola também, sabe? Sempre entreguei tudo que tinha pra entregar. Nunca fui assim de deixar pra última hora. Aí no 26, coloquei que eu tenho poucas amigas. Então, acho que se for considerar assim, eu tenho três amigas no total. Uma eu conheço, que é essa daqui, né? Ó, que eu conheço desde que eu nasci, porque nossas mães, né, já eram amigas também. E moravam uma em frente à casa da outra. Mas aí tem mais 2, que é uma da época de escola, outra da época da faculdade, que também já conheço assim mais de 10 anos. Que tenho contato sempre. Então, mais contato assim, né? Pelo celular, porque mora tudo longe. No caso, essas 2 moram em Minas Gerais, né? Aí... eu acho que eu até pulei, né? Eu acho que eu pulei aqui um fato que tava bem no inicinho, que é que eu já morei em Minas Gerais, né? Justamente para fazer a graduação e o mestrado. Mas antes disso, é porque assim, eu sou natural de São Paulo, né? Conforme eu falei. Mas quando eu tinha 10 anos, eu fui morar em Minas com a minha mãe. E aí, estudei lá da 5ª série até o 3º ano. Aí do 3º ano, voltei pra cá, pra São Paulo. Aí
Fiquei aqui uns 5 meses e depois fui estudar de novo em Minas, né? Fazer a faculdade. E aí fiquei lá, né? Fiz a faculdade, fiz o mestrado e depois que eu voltei de novo. E aí essas duas amizades moram tudo lá em Minas. Que mais? Coloquei aqui 27, que eu não sou boa em improviso. Então, eu digo assim, pra tudo, sabe? Na maioria das vezes, pra apresentar. Tipo, tem gente que nem, né, só chega e fala assim, chega lá, eu vou falar tal coisa. Não, eu tenho que ensaiar várias vezes pra ver se o que eu tô falando faz sentido, pra não gaguejar. Ou às vezes até uma opinião, assim, sei lá, tá numa reunião e o povo pediu uma opinião de última hora. Sei lá, dependendo, eu não sei falar direito, sabe? Não organizo as ideias. Então, eu não sou boa de improvisar. As coisas comigo tem que ser combinada pra eu poder pensar no que eu vou falar antes. E aí, no 28, tá assim, nesse sentido, né, que eu não acho por impulso. É muito difícil, eu digo assim, pra coisas sérias, né? Se for assim, gente, por impulso, comprar um chocolate, isso aí tudo bem, mas eu digo de coisas grandes, assim, que realmente interessa. Eu demoro muito pra pensar, fico pensando no pós e no contra, pra depois tomar a decisão. No 29 eu coloquei assim que eu tinha dificuldade em dizer não. Acho que principalmente na época, assim, de infância até adolescência. Na época, assim, também da faculdade. Até acabar também o mestrado. A maioria das vezes eu falava sim. Às vezes eu nem queria, mas eu tô falando assim pra coisas, por exemplo, vamos, sei lá, vamos ir um aniversário. Às vezes eu nem tava afim, sabe? Era um dia chuvoso, que eu queria ficar em casa quieta assistindo. Mas aí ia pra poder agradar, sabe? Coisa nesse sentido. E aí, enfim, com o tempo a gente vai aprendendo. E hoje é mais fácil pra mim dizer não do que eu realmente não quero. Aí coloquei aqui 30, que eu já fiz arquitetura durante um mês. Que tá relacionada com aquela época que eu falei, né? Que terminou o meu 3º ano da escola. Aí eu voltei pra São Paulo, depois fiquei aqui uns 5 meses e voltei. Nesses 5 meses que eu fiquei aqui, aí um mês eu fiz de arquitetura, curso de arquitetura. Aí o 31, que eu nunca tive animal de estimação. E até hoje eu né, nunca tive. E assim, não tá nos meus planos ter, por agora. Meus pais não, sabe, não gostam, às vezes tem medo também de alguma coisa. Então eu fui no embalo. Nunca pensei em ter, né, até porque eu moro com eles. E aí não tenho. Aí eu coloquei o 32, que eu faço skincare todo dia certinho, já nem lembro a partir de que idade que eu comecei a fazer, mas tem coisas assim que eu tenho certinho todo dia de noite. Eu faço, eu arrumo assim, quer dizer, eu cuido, né, da pele no geral, mas principalmente do rosto, assim. Então já tenho certinho meu passo a passo, o que eu vou fazer aquele dia. Eu vou assistindo vídeo, sabe, do YouTube e fazendo as coisas da pele ao mesmo tempo. Então é muito difícil ter um dia sequer que passa sem batido, sabe? Sempre tem que ter minha rotininha dos meus cremes, mesmo que seja coisa simples, sabe? Daqui tô falando que são 10 cremes, não, mas lavar o rosto todo dia tem que ter, passar o hidratante, passar lip balm, essas coisas. Que mais? Aí eu coloquei no 33 que eu faço natação. Então aqui tá a minha bolsinha que eu levo pra natação. Eu faço 2 vezes por semana. Tem 4 meses, né, que eu comecei a fazer. Na verdade, eu já fiz quando eu era criança. Acho que por quase 1 ano eu fiz. Mas isso eu tinha o quê? Uns 8 anos. Aí agora eu comecei a fazer de novo, sabe? Na mesma academia que eu faço durante o dia, e de noite, 2 vezes por semana, eu faço a natação. E eu gosto, assim, sabe? Na hora que você tá lá dentro, você não pensa em nada. Aí
34 coloquei que eu já fiz fisioterapia quando eu era mais nova. Que o meu pé, ó, ele, por exemplo, ele era mais assim. Em vez de ficar os dois pra frente, ele era mais pro lado. Aí eu fiz fisioterapia uma época. Também quando eu era mais nova, assim, uns 8, 9 anos. Aí coloquei 35, tá quase acabando. Que eu gosto de comprar minhas coisas na promoção. Então a maioria das coisas que eu tenho mesmo de roupa, sapato, bolsa, meus produtos, é tudo coisa assim que, por exemplo, eu deixo na playlist. Na playlist não, eu deixo na wishlist. E quando eu vejo que tá na promoção, aí que eu aproveito, sabe? Seja com cupom de desconto, enfim, ou frete grátis, alguma coisa assim. Eu aproveito quando eu vejo que tá valendo a pena, né? Não é só com 10 reais de desconto. Quando eu vejo que vale a pena de verdade, aí eu vou e compro. Até porque, igual eu falei, né? Certas coisas tá relacionado com impulso aqui em cima. Então, às vezes eu quero uma coisa, mas eu vejo que ainda não tá no preço bom, eu deixo ele guardado. Aí quando eu vejo só na promoção, aí eu vou e compro. Aí, 36 que eu uso óculos de grau, ó. Que é o que eu tô usando agora. Eu tenho esse aqui, acho que já... Essa armação aqui, né? Acho que eu já tenho uns 3 anos. Que é mais assim, neutra, né? Transparente, mas eu uso óculos mesmo desde a... Eu usei uma época quando eu era criança, aí depois parei, aí depois de novo eu comecei a usar na faculdade. Aí desde então, até hoje eu fico o tempo todo Mas assim, é grau pouco, sabe? Eu tenho meio de um lado e 0,75 de outro. Mas é assim, por mexer muito em computador, né? No trabalho, ou aqui em casa mesmo. Então, eu tô sempre de óculos mesmo, pra ver televisão, pra ler livro. Já faz parte. Aí o 37. Coloquei assim que eu tô sempre por dentro das pesquisas e das fofocas. Não que isso seja, sei lá, motivo de orgulho nem nada, mas assim, sempre em relação às minhas amigas, quando elas vão me contar alguma coisa, eu digo, não, eu já sei, é isso mesmo. Ou então eu que vou e falo, sabe? Já é comum de eu ir e contar uma coisa que eu vi, aí elas falam, nossa, eu não fiquei sabendo, e no fim das contas a notícia saiu tem 10 minutos, mas eu já tô por dentro de tudo. Aí 38, que eu coloquei que eu já tive 3 empregos, né, contando com esse que eu tô atualmente. Então foi um depois quando eu saí da faculdade, quer dizer, depois do mestrado, né, que aí eu voltei a morar em São Paulo de novo. Aí depois outro. Esses 2 aqui primeiro era mais voltado assim pra consultoria e esse terceiro é o que eu tô hoje, que é de bioestatística. E aí, 39 e último, eu coloquei aqui que eu sou madrinha de casamento dessas 2 amigas que eu tenho, né, que eu falei que são as que moram lá em Minas Gerais. Elas já casaram, então eu viajei lá na época pra ir no casamento delas, né, e ser madrinha de casamento. E eu acho que provavelmente eu vou ser só dessas 2 mesmo, né? Mas, enfim, é isso então, gente. Acabou aqui a lista. Foi isso que eu anotei. Deu um vídeo até grande, né? Nem sei se foi interessante ou não. Aí, igual eu falei, às vezes seria bom fazer isso organizando alguma coisa, mas literalmente não tenho o que organizar aqui. Minhas coisas já ficam tudo certinho no lugar, né? Eu não ia tirar tudo pra guardar tudo de novo só pra isso. Então, talvez ficou monótono. Talvez seja bom ver o vídeo escutando só, né? E vendo outras coisas. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham gostado, conhecido um pouco mais. Deixem joinha, deixem ideias de vídeo aqui também, né? Deixem joinha e se inscreva no canal. Até mais!